Olá pessoal, Sextou com Livros de hoje, direto aqui da praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas. Vou comentar um livro com vocês que é assim fantástico, gente. É um dos melhores realmente que eu li na vida. Tive a oportunidade de comprar, ler e vou agora conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro e motivá-los a ler, a comprar e ler. Esse livro chama Aos Trancos e Barrancos, Como o Brasil Deu no que Deu. Esse livro é de Darcy Ribeiro, né? O grande Darcy Ribeiro, para mim um dos maiores escritores intelectuais desse país. Eu coloco, né, eu tive a oportunidade de dizer isso já em outros vídeos aqui, mas eu coloco no mesmo nível, né, com relação à educação especificamente, a Anísio Teixeira e Paulinho, né, o Paulo Freire. Eu acho que Darcy, pela participação dele política, né, e como sociólogo e antropólogo, ele foi até além desses dois, né? Darcy foi ministro de Estado, né? Chefe da Casa Civil de João Goulart, né? Ele, inclusive, na época da Revolução, da gloriosa, famosa gloriosa, golpe de 64, ele era um dos poucos, né? Inclusive na época, que participante do governo que queria pegar em armas, né? Ele não pegou mesmo porque Jango se picou do país e não bancou isso, mas ele tinha pego em armas, Darcy Ribeiro. Então, esquecendo essa parte um pouquinho aqui, falando a respeito dessa obra, gente, esse livro é um livro de história, né? Mas ele é contado de uma forma, história do Brasil, obviamente, mas contado de uma forma tão interessante, rapaz, que você fica de boca aberta quando você lê um livro desse. Ele narra a história do Brasil de 1900, né, até 1980. E cada ano ele dá um nome, só para vocês terem uma ideia. O primeiro ano aqui, 1900, ele dá o nome de o ano, deixa eu pegar aqui rapidinho, o ano do mosquito, né? Porque teve aquela questão do mosquito. Em 1980 ele colocou como o ano do Papa, né? Que seria um balanço que ele faz, né, de toda essa parte da história do Brasil. Então, como eu estava colocando, ele escreve, por exemplo, cada ano ele gasta 2, 3 páginas, no máximo 4 para falar de cada ano. Só que ele fala questões que você não encontra em livro de história, não é? Porque o que é que ele coloca em cada capítulo desse livro? Ele coloca as principais músicas de carnaval, os principais livros que foram publicados, as principais charges, né, daquele ano, e são chargistas, né, do nível de Ziraldo, de Jaguar e outros, né? Milor Fernandes. Então é um negócio assim interessantíssimo, né? A música que estava, as músicas, né, que foram mais importantes durante aquele ano, as poesias, os lançamentos. Então é um negócio assim fantástico, sabe? E totalmente ilustrado, né? Um livro completamente ilustrado. E aqui e acolá ele se detém um pouco mais, né, no passar do tempo, e alguns itens que ele acha mais importantes. Por exemplo, em 1922 ele dedica umas 2, 3 páginas sobre a Semana de Arte Moderna, né? Por exemplo, em 1935 ele fala da intentona comunista, né? Que ele entende que foram fatos mais marcantes da nossa história. Ele fala também em 1945, ele fala da redemocratização do país, né? E aí, obviamente, quando ele fala também do suicídio de Getúlio Vargas, dedica um pouco mais de tempo a isso, né? Inclusive ele coloca a carta, né, do Getúlio aqui, muito interessante para a gente ver. E mais na frente, como JK, como bom mineiro, né, ele fala sobre as metas de JK, e em 64 ele fala do golpe da famosa Redentora, né, entre aspas, que foi o golpe militar de 64. Ele gasta um pouquinho mais de tempo, né, se detém um pouco mais nesses fatos históricos justamente de 1900 a 1980. Então, para finalizar, eu gostaria de ler só um pedacinho, aí não é do final do livro, é da introdução que ele mesmo faz, que eu acho que vale a pena como reflexão e como motivo para ler este livro, que vale a pena e é muito interessante, eu recomendo fortemente. Ele diz assim, ó: não imagine, leitor, que você tem aqui um relato objetivo da nossa história. Quem me dera, isso não passa de uma versão. Minha versão do que nos sucedeu a nós, brasileiros, no caminho que viemos trotando aos trancos e barrancos pelo século XX afora, para sermos o que estamos sendo. Versão composta com as brasas e as pedras do meu sectarismo professo de homem de ideias e de partido. E ao final, veja que frase, né, e que parágrafo, na verdade, extremamente atual. Ele diz assim, ó: ponha o ombro no andor, companheiro,
Faça força você também. Se não cuidarmos desse país que é nosso, os gerentes das multi e seus servidores e sequazes civis e militares continuarão forçando o Brasil a existir para eles, né? Qual atual é um livro desse, gente? Recomendo fortemente, né, para quem gostar de ler, ou mesmo quem não goste, que isso devia ser uma leitura obrigatória em nosso país. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, curtam o vídeo, por favor, comentem o que desejarem, coloquem o sininho para receber as novidades, né, e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda.